E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô de volta pra falar de um assunto que é bastante importante pra mim. Acho que quando a gente pensa na palavra amizade, a gente sempre lembra de alguém especial, alguém que você já passou várias situações na vida, vários micos, várias coisas aí. Então, se você quer ficar sabendo do que eu vou falar, continua assistindo. Toda vez que a palavra amizade me vem à cabeça, eu lembro de algumas poucas pessoas, mas pessoas importantes na minha vida, sabe? E voltando a uns 15 anos atrás, eu lembro perfeitamente do dia que eu conheci minha melhor amiga, ela tava falando lá sobre o desperdício das coisas e tudo mais, e eu cheguei naquele papo lá de paraquedas e comecei a falar também, e a conexão foi imediata, a gente já se tornou amiga a partir dali, a gente passou a crescer juntas e às vezes eu me pegava com o hábito que ela tinha e eu tenho certeza que ela se pegava com o hábito que eu tinha, troca de jeitos e trejeitos. E eu acho o máximo isso, quando você olha pra uma pessoa que você tem admiração e consegue se ver nessa pessoa e essa pessoa também consegue se ver em você. E afinal de contas, Brenda, por que você tá falando sobre isso e tal? O que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em relacionamento com Deus, eu também tenho que voltar no tempo e lembrar de como foi a minha caminhada, de como eu comecei a descobrir em Jesus um melhor amigo. Quando eu era pequena, eu lembro que a minha visão de Deus era uma pessoa muito severa, uma pessoa de quem eu tinha que ter medo, tinha que adorá-lo para eu não ir para o inferno. Era mais ou menos essa noção e ninguém me falou isso, eu fui, eu fui pegando algumas coisas e eu comecei a ficar com um pouco de medo, sabe? E o meu relacionamento não era muito bem desenvolvido por causa disso. Aí eu fui crescendo com essa noção de que eu teria sempre que ajoelhar para falar com Deus, só assim ele poderia me ouvir, falando em uma linguagem super formal com ele. Com o passar do tempo eu fui vendo que não é assim. Deus quer da gente, não é esse relacionamento aí frio, um relacionamento formal. Deus quer participar da nossa vida em todos os detalhes. Quando eu olho pra isso, eu vejo uma relação de amizade mesmo. Como é que a gente fala com um amigo? A gente chega nele e fala: glorioso amigo, eterno e querido, melhor amigo. não, a gente chega e fala: pô, cara, tô passando por uma situação, aconteceu isso, chateada da vida, não sei o que eu faço. E é esse o tipo de relacionamento que Deus quer da gente. Claro, a gente também pode ser formal com Deus, reconhecer todas as grandezas dele nas nossas vidas, mas a gente também pode e deve ter esse relacionamento aí de amizade, né? Quantas vezes eu deixei de orar porque eu achava que tinha que ser desse jeito, e daí quando eu vi que não, na verdade não é assim, eu posso falar com Deus a qualquer momento do meu dia, eu posso estar aqui gravando esse vídeo e falando com Deus e convidando o Espírito Santo para estar aqui comigo, participando desse momento, sabe? Porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, nosso relacionamento com Deus mudou. Agora o nosso contato com o Pai é direto, então a gente tem mesmo que aproveitar isso, dá para fazer parte dos mínimos detalhes da nossa vida. Às vezes eu tô aqui passando por situações horrorosas da minha vida, que eu fico, meu Deus do céu, e agora? Eu fico revoltada às vezes. Tenho certeza que Deus me escuta muito mais quando eu tô desabafando assim, caraca, não acredito, não sei o quê. Que quando eu chego lá e começo a falar aquela oração decorada, aquela oração muitas vezes vazia, sabe? Você tá falando ali simplesmente porque é uma rotina na sua vida. E não é uma coisa que você faz porque você realmente quer. Acho que tem uma grande diferença entre essas coisas. E pensando nisso, eu também consigo me lembrar de momentos da minha vida em que eu passando por várias situações de medo, de angústia, e aquelas situações que você não consegue falar nada pra ninguém, você só consegue chorar e chorar e chorar. E eu lembro de, assim, nossa, eu não sei nem o que eu vou orar, assim, angustiada. E daí eu simplesmente comecei a chorar na presença de Deus. A resposta dele foi imediata na minha vida. E eu acho muito interessante isso, sabe? Porque às vezes você tá se sentindo mal e você vai tentar falar com as pessoas e as pessoas, elas não entendem o que você tá passando. Às vezes você tenta explicar e a pessoa fica meio assim, sem saber como vai te consolar, como vai falar com você. Mas quando você tá na presença de Deus e você pega as suas lágrimas e chora pra Ele, Ele sabe exatamente o que falar, Ele sabe exatamente do que você precisa, que nem sempre é aquilo que a gente acha que precisa, né? As palavras dele dão tanto ânimo, tanta vontade de seguir adiante. Uma coisa que acontece muito na minha vida, os momentos em que Deus mais fala comigo são os momentos que eu me sinto mais assim, sabe, mais pra baixo, que eu me sinto no limite mesmo, onde eu não tenho mais nada pra falar, onde como eu não sei mais como me expressar, quando eu rasgo meu coração mesmo, ele entende muito bem essas lágrimas, sabe? Eu tava vendo um vídeo da Fabiola, onde ela dizia do Deus que sonda os nossos corações. E Deus conhece de cada momento, sabe, que a gente passa, cada pensamento que vem à nossa cabeça. Ele
conhece. A gente às vezes pensa, mas se ele conhece, por que eu tenho que falar pra ele o que eu tô sentindo? Porque é importante. Às vezes você não tem uma amizade que você sabe que a pessoa tá passando por uma situação difícil, você fica, caraca, fulano tá passando por isso e não me fala nada, a gente sabe que tá passando, mas a pessoa não me fala. Eu queria tanto que a pessoa falasse comigo para que eu pudesse ajudá-la. Às vezes acontece isso, e às vezes eu passo por isso com algumas pessoas, e eu quero que a pessoa se abra comigo, sabe? Pra eu poder ajudá-la. Porque enquanto a pessoa não dá essa liberdade de você poder dar um conselho pra ela, você não pode fazer muita coisa. Mesma coisa com Deus, porque Deus é um cara muito educado, sabe? Deus não vai chegar a interferir na sua vida, fazer um monte de coisa se você simplesmente não deu autorização a ele. Não que ele não possa, ele prefere que você dê essa chance dele mostrar quem ele é na sua vida. E quando você abre o seu coração pra ele e começa a falar, tô passando por isso, já não aguento mais, ou então, sei lá, eu tô com uma indecisão na minha vida, eu não sei o que eu faço a partir de agora, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu não sei se eu escolho tal curso pra fazer minha faculdade, eu não sei se eu vou viajar pra tal lugar. E aí você passa aquela situação pra Deus, Deus começa a te encaminhar e te mostrar o melhor caminho sempre a seguir. A gente tem que crer que Deus tem um propósito pra gente e que Ele faz tudo melhor, mas pra isso a gente precisa ter essa amizade que eu falo pra vocês. Esse relacionamento que quer fugir do formal e quer virar realmente uma amizade, porque é muito importante a gente ter esse elo com Deus, poder conversar com Ele a qualquer hora do nosso dia, sabe? Tem situações que eu tô assim, largadona em casa e eu começo a falar com Deus e são os momentos que eu mais sinto a presença dele. E é uma ligação que você também pode ter. Não é todo mundo pode ter. No dia que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Nós podemos ter essa comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, se você tá aí decepcionado com suas amizades, ou então querendo mais das suas amizades, para de colocar a sua esperança nas pessoas e começa a depositar a sua esperança em Deus, porque Ele é o único que pode te suprir em todas as coisas da vida. E tenha na sua mente que Deus não é esse cara severo que a sociedade hoje em dia tem pintado. Ouço muito se Deus realmente fosse bom, ou se Deus realmente existisse, por que pessoas na África estão com fome, por que pessoas em tal lugar estão passando necessidade. Eu começo a pensar, meu filho, olha você aí. Por que tu não vai lá ajudar, sabe? Deus usa pessoas como a gente pra poder fazer a obra dele. Tem pessoas aí passando fome, passando por situações difíceis, é porque a gente ainda não tomou uma decisão de realmente querer ajudar essas pessoas. Botar a culpa em Deus por causa de uma coisa que eu poderia muito bem resolver ajudando. É muito fácil. Jesus deixa o id pra gente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Às vezes a gente chega para pregar em algum lugar, para falar sobre a palavra de Deus e a gente esquece do maior exemplo que Deus deixou, que foi o amor. A gente esquece de realmente pôr aquelas palavras em gestos, sabe? Se uma pessoa tiver fome, não adianta nada você chegar e falar que Deus salva, que Deus cura. A pessoa precisa comer. Tem uma parte na Bíblia que realmente fala muito comigo, que é quando as pessoas chegam ao céu e Deus começa a separar, sabe, o joio do trigo. E para uma parte das pessoas ele agradece, porque aquelas pessoas o alimentaram quando ele teve fome, deram água quando ele teve sede, o vestiram quando ele esteve nu. E para outras pessoas ele fala exatamente o contrário, sabe? E é muito forte quando fala que as pessoas elas expulsaram demônios, elas pregaram o evangelho e curaram e libertaram. Elas esqueceram do principal, que é levar o amor de Deus através dos gestos. Quando você pensa num Deus severo, lembre-se dessas coisas que eu falei, porque elas são bem importantes e elas me fizeram mudar a noção que eu tinha de Deus. Tem uma música da Priscila Alcântara que diz que buscarei até sermos um. Quando a gente tem um amigo, a gente quer estar sempre compartilhando os momentos com ele, e a gente tem que fazer a mesma coisa com Jesus, com Deus, a gente tem que buscar até sermos um verdadeiramente, sabe? Porque a gente tem esse privilégio, nós fomos salvos pela graça, temos acesso a Deus, então que a gente não deixe passar essa oportunidade de vivermos o reino de Deus aqui nessa terra. Você que está aí me assistindo, tenha a noção de que uma vez que você serve a Deus, você não vira apenas servo, você vira amigo. E busque essa amizade com Deus, busque esse relacionamento mais profundo com Ele. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, vai mudar suas escolhas, suas decisões também. E é isso. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que você possa passá-la adiante para outras pessoas que também precisam de uma amizade verdadeira. Então, se você está precisando de um amigo, alguém que vai estar do seu lado todos os momentos, alguém com quem você possa contar, com quem você possa realmente se abrir,
Lembre-se do sacrifício que Deus fez por você, enviou o seu único filho para que você tivesse vida. E um amor desse a gente não pode desperdiçar, né? Enquanto é tempo, enquanto a gente ainda pode, que a gente busque cada vez mais sermos um com Ele. Então é isso, pessoal. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Ah, só pra lembrar vocês, o meu blog ele tá quase pronto. Eu tava penando aí alguns detalhes, ainda falta algumas coisas, porque na verdade ele tava prontinho, só que aí eu caguei, né? Como sempre. O banner.